Olá, meus amores, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês estejam me vendo ou me revendo, né? Nós vamos continuar hoje a nossa aula sobre genética molecular, né? Nós iniciamos na aula passada e lá ficaram duas perguntinhas para nós respondermos. E a primeira é o seguinte: um ser que seu DNA foi modificado, mas não foi inserido nenhum outro tipo de molécula de outro ser em seu DNA, é chamado de organismo geneticamente modificado, transgênico ou mutante, né? Já deixei marcadinha aí a opção correta, né? Que é o organismo geneticamente modificado, né? Ele foi modificado, mas não teve nenhum outro tipo de DNA de outro ser inserido, né, em seu material genético. A segunda questão era uma questão de resposta pessoal, né? Qual a sua opinião sobre a genética molecular, citando seus pontos positivos e negativos? Na correção, né, eu vi que alguns colocaram mais pontos positivos, né? E, infelizmente, existem sim alguns pontos negativos que eu também vi por lá, né? Então, vocês estão aí caminhando bem na criação dessa opinião de vocês, criação dessa opinião crítica, né, a respeito dessa parte da ciência que é a biologia molecular, né? Então, vamos lá. Hoje nós continuamos, né? A biologia molecular também pode ser chamada de engenharia genética. A gente vai dar aí uma olhada nessas imagens, ó. Na primeira imagem, a gente tem um homem, né, que ele está fazendo um DNA como se fosse de marionete, ou seja, ele está manuseando um DNA. Essa imagem, ela é um tanto negativa, né, à vista, a olhos críticos. Por quê? Quando nós mexemos com o DNA, nós estamos mexendo com algo que nós não conhecemos 100%, né? Então, isso é um risco. Do lado, a gente vê uma possível, é lógico que é uma alegoria, né? De mistura de genes, né, de substâncias em alimentos. Isso pode não ser saudável. Não se sabe o que esse tipo de alimento pode trazer para o nosso organismo no futuro. Tem benefícios, maior durabilidade, o produto fica maior, mais bonito, em algumas situações mais saboroso, né? Mas o que é que isso pode acarretar para a nossa saúde e para a saúde do planeta no futuro, né? Mas tem coisas positivas, volto a dizer. Aí o que é que diz? Ó, a engenharia genética ela consiste num conjunto de técnicas de ferramentas que permite identificar, isolar, manipular, multiplicar os genes de organismos vivos. Todos os organismos vivos eles podem ser manipulados, manuseados. Podem, né? Na aula passada, quem assistiu, né, viu que eu coloquei uma imagem no vídeo a respeito de os gatinhos e os ratinhos bioluminescentes, né? Foi a introdução de um gene de uma alga, né, em um mamífero. Qual seria a utilidade? Teria realmente essa necessidade, né? A finalidade é introduzir novas características ou atributos fisiológicos em seres vivos para benefício humano. Ou seja, pensa-se apenas em benefício humano. A gente está mexendo aí no meio ambiente, nos animais, sem contar, sem pensar em prováveis riscos futuros. Mas vamos lá. Essa imagem, pessoal, ela mostra, né, de forma bem básica. Eu tenho aqui uma imagem, uma cadeia de DNA, né? Todo mundo já conhece uma cadeiazinha de DNA, uma dupla hélice, né? E aqui eu tenho um corte, né? Um corte nessa cadeia de DNA, uma alegoria, né? Ou seja, está mostrando mais ou menos como faz, né? Só um exemplo de como faz. Aqui seria o corte, né? Nessa cadeia de DNA, tirando essa parte para utilizar em outro ser e trazendo um pedacinho de outro ser para utilizar aqui. Aí seria
a mistura de DNA, né? É só mostrando mais ou menos como é. Lógico que é bem mais complexo. Aqui, meus amores, muito se fala de DNA, né? O DNA, ele é formado por bases nitrogenadas. Anota o nome aí. Bases nitrogenadas. Que são essas aqui, ó. A adenina, a guanina, a citosina, a timina, certo? A uracila ela só está presente no RNA, que é uma fita simples de DNA. Agora a gente vai ver o seguinte, ó. A adenina, lembram que na imagem passada nós vimos uma dupla hélice de DNA, né? Espera aí. Agora ela está completa, né? Tem as duas partezinhas da molécula de DNA. Aí assim, meus amores, para essas duas moléculas ficarem juntas, elas precisam se ligar, né? E aí nós temos essas 4 bases nitrogenadas aí, que são a adenina, a timina, a citosina e a guanina. Essas bases nitrogenadas, elas só se organizam em pares. A adenina, ela só vai se ligar com a timina. A citosina, ela só vai se ligar com a guanina. Então, vem aqui, ó. Se eu tenho uma adenina aqui, o que é que vai ter do outro lado? Uma timina. Se eu tenho uma timina aqui, eu terei uma citosina. Se eu tenho uma citosina, eu terei uma guanina. E se eu tenho uma guanina, eu tenho uma citosina. As bases de base nitrogenadas do DNA, elas só se organizam dessa forma. E como é que eu vou fazer para não esquecer? É só lembrar, ó. É bem básico. O Agnaldo é Timóteo. Então, adenina e timina. E a Gal é Costa. Tá entendendo? A adenina, aliás, adenina e timina, que é o Agnaldo Timóteo. E a guanina, citosina, que é a Gal Costa. Então, o A sempre é do T, o G sempre é do C, ok? E dessa forma, quando essas duas fitas se juntam, né, elas formam longas e longas cadeias de DNA, ok? Olha, se a gente observar aqui, ó, eu tenho adenina ligada à timina, guanina ligada à citosina e assim sucessivamente. Isso aqui, gente, é um exemplo, né, bem básico de corte e de encaixes de DNA. Olha, bem aqui eu tenho adenina e tenho guanina, né? Aqui eu tenho timina, né? Então, o que é que vai caber aqui, ó? Esse A. E aqui, esse A. E aqui, adenina, tinina, tinina, né? Então, o DNA de um C, quando ele é unido ao DNA de outro C, ele tem que seguir também essa sequência. Todos os seres vivos, eles têm essas bases nitrogenadas, só que elas são organizadas de forma diferente. Por isso que as nossas características são tão diferentes. Bom, aqui é um feito também da engenharia genética, né? E nesse caso aqui é a clonagem, né? Não se mexe no DNA propriamente dito. Como é que é feito? Ó, o animal a ser clonado vai esse aqui. É este, certo? O que acontece? Que a doadora do óvulo é um óvulo sem núcleo, ou seja, sem nenhuma característica dessa doadora aqui. Tira-se o óvulo, né, a parte reprodutora da fêmea, tira-se o óvulo, aliás, tira-se o núcleo, né, que é onde tem as informações genéticas, e coloca-se o óvulo, o núcleo celular, né, o cultivo celular chamado, do animal a ser clonado. O que é feito? Esses são inseridos aqui. Então, não vai ter material genético da mãe, só vai ter material genético desse animal. Então,
todas as características serão apenas desse animal, né? Vira-se um embrião, né? Aqui é a receptora que eu mostrei lá em cima, e esses aqui serão todos clones, exatamente iguais a este. Por que que eles são iguais? Porque bem aqui, ó, esse óvulo, né? Esse óvulozinho que veio ali daquela mãe, ele vem com o núcleo, que é onde estão as características desse animal. E o que é feito? Esse óvulozinho ele é retirado. E é colocado, esse núcleo ele é retirado, então é colocado só o núcleo com as características do doador, ok? Isso também é um feito, né, da engenharia genética. Não sei qual é a... Não compreendo, na verdade, qual é a real finalidade de clonar um animal, já que é possível obter características de outras formas, obter características de um animal de outras formas, ok? Ela pode ser aplicada, né, em várias situações. Em testes altamente precisos de paternidade, hoje, né, 100% de certeza, identificação de criminosos, localização de genes associados a doenças, isso é extremamente positivo. Pode-se mapear, saber qual é o gene que está causando uma doença e evitar que essa doença cause muitos danos, seja passado de geração a geração. Detecção, né, de genes relacionados ao desenvolvimento do câncer. Uma das hipóteses para os ratinhos bioluminescentes é essa, que segundo estudos, né, estava sendo feita essa pesquisa para tentar deixar as células cancerígenas bioluminescentes, para que fosse mais fácil achá-las, né, quando se fosse fazer um exame. Né? Tá aqui. Sofreu divisão, foi para ali, né? Então fica mais fácil achar e mais fácil combater essa doença. Produção de vacinas, que nós estamos num momento altamente necessário, né? Obtenção de organismos transgênicos, que são organismos que foram modificados recebendo DNA de outras espécies. Pronto, vamos aqui essa última. A engenharia genética, à medida que domina a sintaxe do genoma humano, poderá manipular genes para construir um super-homem? Gente, não pode fazer teste em humanos, né? Mas a gente vê aí nos filmes, né, algumas situações de humanos melhorados. Será que isso é possível, né? Aqui a gente só revê a situação que nós já vimos na aula passada, que os organismos geneticamente modificados são diferentes dos transgênicos. O organismo geneticamente modificado é aquele que teve o seu gene bulido, seu DNA foi movimentado, foi retirado ou colocado algum gene no seu próprio DNA. E os transgênicos são organismos que foram misturados. Teve um pouquinho de um gene de outro ser, né? Todo transgênico é um organismo geneticamente modificado, mas nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico, ok? Aqui a gente vê só alguns pontos positivos, ó. Pontos positivos: aumento de produção, maior resistência de pragas, vírus, fungos e bactérias a insetos, isso se tratando de plantas, resistências aos agrotóxicos, aumento do conteúdo nutricional, maior durabilidade no tempo de estocagem. Tudo isso aqui é extremamente positivo quando se fala de alimentos transgênicos. E os pontos negativos? A seleção natural tende a ser maior nas plantas que não são transgênicas. O que é a seleção natural? É a resistência do mais forte, a evolução natural de cada espécie. A eliminação de populações naturais de insetos, animais e outras espécies de plantas. Tudo é um equilíbrio. Se eu mexo no meio ambiente, em um determinado lugar, eu vou estar mexendo com todo o resto que o circunda,
né? Então, é um passo às cegas. E o aumento de reações alérgicas em determinadas pessoas, porque as substâncias naturais, o nosso corpo ele reconhece, né? E essas substâncias, esses alimentos que são modificados, geralmente o organismo não reconhece de primeira e tem alguma substância que o organismo não aceita, né? Então, isso são pontos negativos, deixando a visão ética, né? Se a gente for analisar a questão ética, tem muito mais pontos negativos aí. Bom, hoje foram essas informações, né? Corrijam a atividade se tiver ficado errada, né? Aqui nós corrigimos no início. Copiem as questões no caderno de vocês para terem como subsídio, né, na hora de fazer uma avaliação parcial, alguma coisa do tipo. E logo abaixo aí tem algumas questões para vocês responderem dentro do prazo, certo? E até a próxima aula. Ah, lembrando, eu estou disponível para vocês em todo o horário de aula da turma, né? Se eu tenho aula com vocês naquele horário, aquele horário ali eu estou disponível para dúvidas, ok? Pode mandar no Classroom uma duvidazinha lá no comentário que eu vejo. Qualquer situação pode mandar no Zap também alguma pergunta, algum questionamento, dentro do horário da aula, ok? Nós nos encontraremos no Google Meet no encerramento de cada capítulo, aliás, no encerramento de cada conteúdo, ok? Então, fiquem atentos. Quando for haver chamadas no Google Meet, eu avisarei, ok? Até a próxima aula. Se liga e não atrasa na entrega.